os podcasts. Ok, a reunião está sendo gravada. E aí hoje a gente vai ter uma outra pegada, né? Uma coisa mais mão na massa, uma coisa mais prática mesmo, que é para a gente já se familiarizar. A gente falou um pouquinho sobre pré-roteiro, a gente falou um pouquinho sobre roteiro no último encontro, e agora a gente vai trabalhar em cima desse material. Eu pedi um exercício básico, assim, não era bem um exercício, uma atividade prática, no mesmo sentido que foi com a Tainá, né? Para vocês explorarem um pouquinho o universo do podcast, para vocês ouvirem, né? Se ainda não tinham ouvido, para vocês destacarem alguns trechos, alguns elementos sonoros que a gente trabalhou também no nosso último encontro. Caso alguém tenha explorado, quiser socializar, fica à vontade, pode abrir o microfone, levantar a mãozinha ou escrever no chat. Eu quero saber se rolou uma química entre vocês e essa mídia, né? Amanhã é celebrado o Dia Nacional do Podcast, são 18 anos de podcast no Brasil, né? Essa data ela é em cima do que é considerada a primeira transmissão de podcast aqui no Brasil, feita por um podcast lá em 2002. Então, amanhã se completa 18 anos de podcast no Brasil. E aí eu quero saber de vocês, né? Eu quero interagir, também quero saber se Mari estava na atividade, né? Que estava aqui na reunião, Anderson também, se já quiserem compartilhar, socializar alguma coisa, gente. Bora ir aquecendo, né, a nossa voz enquanto a galera vai chegando. Eu fiz atividade, eu participei, eu ouvi alguns podcasts mais do lado jornalístico, né? Que não era muito a minha praia no podcast, eu fui mais, quando eu conheci, fui mais pro lado da ficção, né? Porque parece que também deu uma ressuscitada numa coisa meio radionovela e tal. E podcasts mais informais sobre histórias, né, de vida e tudo mais. Eu fui assistir o áudio documentário do caso Evandro, né? E, cara, é um trabalho incrível de apuração, né? E foi muito interessante como a galera tá vendo o podcast, né, se tornando um programa muito relevante para trazer esse tipo de coisa que acaba ficando realmente mais acessível. Porque a gente de fazer uma produção audiovisual de um desse demoraria, sei lá, anos e custaria dinheiro, talvez não saísse do papel, né? E com o podcast ele conseguiu fazer uma coisa incrível e sucesso, tá? Inclusive no sucesso total, aí entrando na grade da Globoplay e tudo mais. Eu achei muito interessante esse lado mais sério do podcast. O que é interessante também que deu margem para criar o audiovisual, né? Porque não foi o inverso, não foi a imagem que influenciou, referenciou o áudio, foi o contrário, foi tão explosivo assim a febre que teve na época, sabe? Realmente é muito interessante esse podcast. Teve desdobramentos, né, como eu falei. E aí tu vê que já se apropriaram de outras mídias para falar da mesma história, o que é interessante porque também tem imagens de arquivo, tudo, e dá para fazer, né? Então, olha como as coisas estão interligadas, né? Bom, quer falar mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu trouxe aqui Eu vou nesse me primeiro intrometer, slide. que eu não estava na última aula, mas eu consumo bastante podcast. Eu consumo muito, assim, eu consumia mais antes, quando eu não estava tão ocupada com a faculdade, mas quando acabar agora eu quero voltar a consumir. Mas, assim, é uma coisa que eu gosto de fazer quando eu tô, sei lá, tô arrumando a casa, eu boto um podcast, eu gosto muito, eu me sinto que eu não tô sozinha. E um que eu tenho escutado muito ultimamente é Pra Dar Nome às Coisas. É de uma menina que ela faz tipo uma conversa, uma roda de conversa, ela leva um convidado, é bem legal. Uma coisa assim bem reflexiva, ela sempre lê um texto, conta uma história, e é o meu rolê, eu adoro. E aquele também que é do Seu Jorge, que é o Paciente 63, que eu inclusive não vi a segunda temporada ainda, mas assim, é muito legal, eu gosto muito. Então é um conteúdo que eu consumo bastante, bastante, bastante. Até em casos criminais também, que eu adoro acompanhar,
Então, assim, tô fazendo minhas coisas, boto lá para eu escutar, eu acho tudo. Oi, oi, todo mundo me ouve? Sim, Amanda. Estamos te ouvindo bem, gente. Meu fone voltou, graças a Deus. Arrasou. Também tô de fone aqui que eu não estava ouvindo nada com os ruídos da rua. Eu assisti um podcast, né? E foi realmente um desses de formato de entrevista de vídeo, que foi o Flow Podcast, que teve essa semana entrevistando o Lula, né? E assim como a Mariana trouxe aí vários pontos relevantes sobre o podcast, eu fiquei pensando em quantas pessoas estão conseguindo utilizar isso como profissão, né? No caso daquele apresentador, a gente consegue ver que ele está com uma estrutura diferente, que ele já tem uma equipe de apoio, que ele realmente faz daquilo a profissão dele. E, ao mesmo tempo, a gente vê a influência que uma mídia dessa pode ter sobre a sociedade, inclusive no momento de decisão eleitoral que a gente está vivendo agora, né? Que rolou um apelo para todo mundo assistir, bateu 1 milhão, e isso foi bom para o cara do Flow, mas com certeza foi melhor ainda para a democracia. E eu acho que é importante a gente enxergar esses canais, mesmo que aquele apresentador ali tenha as opiniões próprias dele, o fato dele se abrir a ouvir outras vozes e ecoar essas outras vozes, a criar um espaço que a gente nem sempre consegue na TV, por exemplo, e o podcast dá essa independência para a pessoa entrevistar. Foi o que eu senti assim nesse sentido dessa experiência. Amanda, assim, tu tocaste num ponto que não teria como a gente não falar, né, desse momento, porque foi um momento histórico também. Foi um recorde mundial, assim, para um podcast. 1 milhão de transmissões simultâneas, assim, foi um ganho para a democracia, como tu falaste, foi um ganho para o cara que produziu o Flow do Podcast. A gente não pode esquecer que é uma empresa de produção, né? Já não é mais uma mídia independente feita por uns colegas de faculdade que decidiram tomar uma cerveja e fazer bem aquele estilo de bar, né? Inclusive, a temática eleitoral e política destoa um pouco do que eles estão acostumados a falar, mas eles falam de tudo também. Então, assim, é muito isso que tu falaste. Eles conseguiram também um recorde para eles, inclusive depois de uma perda, né, para o programa, porque teve aquele episódio de uma imagem negativa que foi o Monark ou aquele outro apresentador que falou muita besteira e falou que fez relação com o nazismo e aí ele teve que ser retirado do programa, né? Então, assim, mostra como que há crises também nesse meio, como que as pessoas estão atentas a críticas, né, a fazer críticas. Hoje em dia as pessoas também estão apontando se o teu conteúdo ele tem alguma coisa que incomoda, as pessoas vão falar, né? Então nesse caso gerou o afastamento do Monark da produção, mas mesmo assim continuou sendo o podcast mais ouvido do Brasil e teve agora esse recorde mundial, recorde histórico, que vai também ser mais um troféu para a prateleira deles. Então, assim, mas a gente não pode esquecer que foi um momento histórico mesmo para a entrevista do Lula, que inclusive foi o dobro do que foi para a entrevista do Bolsonaro, né? Isso mostra também, é um termômetro nesse momento de polaridade de pré-eleição de segundo turno, né? Isso diz muito para a gente. Bom, obrigado pelas considerações. Não sei mais se alguém quer falar. Sidney está por aí também. Oi, Sidney. Sidney. Opa, boa tarde. Só vou ouvindo por enquanto aqui. Tá, ok. Fica à vontade. Bom, os tópicos que eu trouxe é produção e pós-produção. Mari, pode passar para a gente, por favor? Amiga, eu queria falar rapidinho. Opa! Oi, gente. Boa tarde, boa noite. Aqui é Anderson falando. Então, sobre essa atividade, né, eu sou ouvinte de podcast, mas é recente. Eu comecei a ouvir na pandemia, e aí eu comecei a escutar de ficção e humor, né? Eu escuto Não Inviabilize, que é da DEA, é um podcast já bem conhecido, né, por muita gente.
E assim, eu acho muito legal, né, o jeito como ela monta o programa, né? A Déia, ela, assim como muitos de nós, ela não é da comunicação, ela é formada em psicologia, ela vem de outra área e ela começou o podcast dela, mas ela, assim, tem uma pessoa que trabalha com ela, né, que ajuda muito ela a deixar o podcast, assim, sensacional. Então, ela tem vários quadros, né, um dos quadros é o Luz Acesa, e aí esse Luz Acesa conta histórias de terror, que as pessoas mandam para ela, né, ela vai, seleciona uma história boa e conta. E é muito legal porque ela cria os efeitos sonoros. Então, se ela está falando de Era uma Noite Fria e Horripilante, ela põe um vento. Se ela está falando de mãos arranhando paredes, ela coloca esse ruído. E vários outros efeitos, né? Que é bem legal da gente ver como ela te insere, né, dentro da história. Ela monta a narrativa para ficar bem legal, para tu te sentir, né, ali, como se ela estivesse do teu lado contando uma história de terror. E tem outros quadros, né, também. Tem o Picolé de Limão, que ele é o queridinho da galera, né? Que é a mesma ideia. As pessoas mandam histórias e ela conta essas histórias. E aí tem a vinheta dele. Então, quando tu ouve a vinheta, né? Picolé de Limão, tu já sabe, né? Que vem uma história ali de humor, vem ali uma história engraçada. Tem o Amor nas Redes também, que geralmente ela conta histórias de reencontros, de amores que se perdidos. O refresco diário do seu dia, né? Tem até o subtítulo do podcast. E aí ela sempre consegue te envolver muito, assim, com os efeitos, com a trilha, e é bem legal, né? E ela, como a Denise falou, ela não usa recursos pagos. Então, ela procura os efeitos sonoros gratuitos, ela procura os sons ambientes gratuitos, e é bem legal como a gente percebe que dá para fazer muita coisa, né, com esses efeitos gratuitos. E fora outras coisas que ela faz, né? Ela tem a comunidade dela, onde as pessoas doam para manter o podcast no ar. Eu acho isso bem legal. Então, ela criou ali uma comunidade de fãs que eles doam R$ 10 por mês e eles têm acesso a histórias exclusivas, né? Então, isso é bem legal para a gente pensar, né, no financiamento da coisa, né? E é isso, assim, que eu queria compartilhar, lembrar da ideia, né, e do Não Inviabilize, que é um podcast bem legal, para a gente se inspirar na história dela, né, como ela consegue fazer muita coisa bacana. Obrigado, Anderson. Eu acho que é muito isso mesmo. São exemplos que servem como referência, né? A gente acaba trazendo os podcasts que a gente gosta, que a gente consome, como referência também, porque a gente futuramente pretende construir com isso aqui, né? A ideia é que vocês desenvolvam as propostas de vocês e tragam essas referências. O que o Anderson falou é muito certo. É muito legal como ela consegue expressar sentimentos através dos efeitos sonoros, né? E isso é muito mérito de quem sabe contar uma boa história. Se você domina as técnicas do storytelling, que é o nome que se dá para esse tipo de narrativa, né? Que você vai construir uma história, uma narrativa em cima de um fato. Às vezes a pessoa manda um e-mail para ela que nem é atraente assim a história, mas ela constrói uma narrativa em cima daquilo e transforma aquilo em algo atraente. Então, assim, são referências mesmo que mostram como a gente tem possibilidades imensas assim de construção, né? Eu não ouço, na verdade, eu não ouço Luz Acesa porque eu tenho muito medo de terror. É o único quadro do Não Inviabilize que eu não ouço de jeito nenhum, não consigo de jeito nenhum. E aí, mas eu sou viciada no Picolé de Limão e no de Amor, que tem, eu esqueci o nome do quadro que fala sobre histórias de amor, assim, de romance e relações familiares e tal. Eu até choro com isso. Então, assim, é aquilo que a gente falou, né? Tem temas diversos. Amor nas redes, isso. Amor nas redes, é esse o nome. Que dão emoção, que trazem emoção pra gente, né? Que trazem emoção, que trazem esses mesmos efeitos sonoros, elementos sonoros, a gente encontra também no assunto, que é um outro formato, jornalismo
jornalístico, mas a forma como a equipe do G1 e a Renata Lopretti constroem a narrativa, e às vezes é muito curta, de 10, 15 minutos, é também incrível. É puro efeito sonoro, assim, e eles tiram tudo das entrevistas que eles produzem para a TV ao longo do dia, né? Então, assim, gente, o que a gente quer falar é, catem essas referências. Que bom que vocês se proporam a ouvir e tal, e destacar esses elementos, porque é justamente disso que a gente vai catar, pesquisar, né, e juntar tudinho no final dessa oficina. Então, aí a gente começando o processo de produção, né, falando agora de fato de produção, depois que a gente já fez um pré-roteiro, a gente já se familiarizou com o texto que a gente já escreveu, né, a gente já leu, já fez a nossa pesquisa de pauta, já sabe do que a gente vai falar, é hora da gente produzir tudo isso. É hora da gente, fazendo uma analogia aqui, na hora que a gente vai cozinhar, a gente... Deixa eu só fechar aqui o meu WhatsApp. Na hora que a gente vai cozinhar, a gente, né, antes de cozinhar, a gente prepara os materiais, os ingredientes, a receita, tudo. Isso é a pré-produção. E agora a gente vai cozinhar, a gente vai produzir tudo isso. Então, a primeira coisa que eu queria destacar é a captação de áudio, né? Uma das coisas que é primordial na pré-produção. O Anderson colocou já a lista de presença, tá, pessoal? Fiquem à vontade para assinar. A captação de áudio, gente, é uma das partes mais importantes quando a gente fala de produção. Porque se você capta mal o seu áudio ou numa qualidade ruim, isso vai ficar ruim de editar. Provavelmente você vai ter efeitos, vai ter formas de mexer nesse áudio, mas áudio é uma coisa assim, quanto mais você mexe, mais a chance de você estragar. Então, prezem pela simplicidade, tá? Quanto mais você mexe no áudio, mais você danifica o áudio, mais você... o som, eles são aquelas ondas, né? Então, quando a gente bota no layout do editor, do software de edição, a gente vai estar ali editando o áudio a partir do que a gente está vendo naquelas ondas. E quando você vai, por exemplo, comprimindo o áudio, acrescentando efeito, aumentando o volume ou diminuindo o volume, você está distorcendo essas ondas e da feita que você distorce, você não consegue mais voltar, né? Você não consegue desfazer isso. O áudio, ele fica transformado. Então, prezem pela simplicidade. Quando eu falo simplicidade, o que é que eu quero falar? É vocês prezarem por um ambiente silencioso, que não vá ter ruídos que vocês vão precisar tirar na edição, né, usando efeito. Gravem num lugar que vocês não vão ter o mínimo de eco, o mínimo de barulho possível que vai interferir na qualidade do que a pessoa está falando ou daquilo que vocês querem destacar. Quando a gente fala de equipamento, a gente está falando aqui primeiramente do celular, né? Como eu frisei no nosso último encontro. O nosso equipamento zero é o celular. Mas quando a gente tem que ter cuidado com o equipamento, é ver se você está com uma bateria boa para gravar, sei lá, 10, 15, 1 hora de entrevista, né? Já que o celular vai ser teu gravador, vai ser teu microfone, vai ser teu software de edição, vai ser tudo. Então, checa a bateria, checa se o teu aplicativo de gravação está funcionando, se o teu áudio está sendo gravado, né? Tudo isso a gente tem que conseguir amenizar ao máximo para que a gente não tenha problemas de ruído e de qualidade do áudio que a gente poderia ter evitado nessa captação. Então, quando a gente for fazer também, falar, a gente tem que fazer um aquecimento vocal para errar o menos possível, porque isso vai estar dando um trabalho para editor a mais. É aquilo que eu falei da prática, né? A gente tem que praticar, ler o texto em voz alta, tudo isso vai facilitando a nossa captação do áudio. Tá dando para entender? Então, é basicamente essas dicas que eu quero trazer para a gente não ter que ter trabalho a mais. A gente está com equipamento zero, a gente está iniciando nesse processo, então quanto menos trabalho a gente tiver, melhor para a gente. Às vezes a gente não vai nem poder contar com uma outra pessoa para ajudar a gente a produzir não vou nem falar um podcast, mas um spot. Quero fazer um boletim sonoro para mandar no WhatsApp, que nem eu mandei hoje, né? Naquele layout bonitinho. Às vezes é só você, é só tu para produzir tudo isso. Então, quanto menos trabalho, melhor. E aqui, outros cuidados que eu queria destacar.
né? Quando a gente vai gravar, quando a gente aperta o nosso botão de gravação, é interessante a gente deixar gravando ali uns 5 segundinhos, só deixando o barulho ambiente para a gente ter esse perfil do ruído, que é justamente esse barulho que tem ao fundo da nossa voz. Quando eu destaco esse perfil do ruído, eu sei como é o perfil do som que está aqui, por exemplo, no meu quarto, na minha sala, né? Então vai ser mais fácil para mim limpar esse ruído depois na edição. Então, quando vocês começarem a gravar, deixa ali uns 3, 5 segundinhos gravando para vocês terem esse perfil de ruído que vai servir para o editor, tá bom? Verifiquem os níveis de volume para quem usa outro equipamento sem seu celular. Geralmente um gravador ele já tem ali um botãozinho para ajustar o volume. Então verifiquem se ele está num volume adequado, padrão. Qual que é o volume padrão quando a gente fala de áudio? É o 0 decibéis, tá? É você deixar o botãozinho ali no meio, nem para mais e nem para menos. É o padrão. Todo sistema tem um padrão e geralmente é o mesmo, é esse 0, tá? Então, se o volume fica muito alto, o som acontece o quê? Estoura. Quando é que isso acontece quando a gente grava pelo celular, por exemplo? Quando eu estou gravando e eu aproximo muito a minha boca aqui, ó, do microfone. E isso faz com que o meu som saia estourado. Então, mantenha uma distância, assim, por exemplo, de um palmo da boca de quem for gravar. E não fiquem, sabe, indo e voltando, mexendo, porque tudo isso interfere no volume da tua gravação. Então, quanto mais estável for a tua gravação, melhor também. Então, procurem, por exemplo, aqui, ó, um tripé, se for para apoiar em algum lugar, vocês verem que... Tirei o microfone da boca. Vocês verem que é um ambiente que tem a possibilidade de apoiar o microfone, de apoiar o celular, apoiem, tá? Para ter essa estabilidade do volume, que é muito importante também. E isso faz aquilo que eu falei, poucos movimentos. Façam poucos movimentos. Quanto menos você mexe a boca e tira essa distância daqui do microfone, melhor a captação, né? Se eu me afastar muito, não dá para ouvir direito, se eu jogar para cá fica ruim. Então, tudo isso dá para ouvir, dá para diferenciar com o tempo, tá? E identifiquem os erros no áudio. Tem alguém falando no chat? Tá, não. Identificar os erros no áudio, o que eu quero falar com isso? Por exemplo, você errou o texto do roteiro, fala assim, errei, vou gravar de novo. Ou dá algum tipo de sinalização sonora, uma conversa mesmo com o editor, para quem for ouvir depois, que ali você vai repetir o trecho que você está indicando, tá? E não precisa ser uma coisa muito demorada, não, né? Quando a gente está gravando, a gente erra, fica, ai, nossa, errei, poxa, desculpa. Não, errou. 3, 2, 1, gravando novamente e repete o texto novamente, entendeu? Tudo isso é aquilo que a gente dá de dicas, mas que a gente vai conseguindo mesmo na prática. Mari, pode passar, por favor. Tudo certo, gente? Quiserem falar? Como eu sou meio acelerada, assim, se vocês quiserem levantar a mãozinha para eu visualizar, ou só ligar o microfone mesmo, podem ficar à vontade. Depois que a gente fala dessas dicas de captação, de como a gente utiliza o equipamento, como a gente cuida do ambiente da melhor forma, mesmo que não seja um ambiente mais adequado, a gente precisa dar uma atenção também à locução, né? Uma boa locução, vamos pegar o exemplo que o Anderson colocou, da Deia Freitas. Para quem já ouviu o Não Inviabiliza, acho que a Duda colocou aqui que já escutou, a forma como ela conta, a forma como ela faz a locução da história, também é um ponto positivo para atrair, para chamar a nossa atenção quando a gente está ouvindo, né, aquela história. Uma boa locução é isso, a gente consegue perceber na prática como ela vai melhorando. E a locução ela faz parte da gravação. Você não tem uma gravação se você não estiver ali fazendo uma locução, se você não estiver lendo um texto, né, do roteiro, digamos assim. E aí, no entanto, a nossa voz ela também precisa de uma pré-produção, né?
A nossa voz é a nossa ferramenta natural, é a nossa ferramenta humana que a gente utiliza para produzir esse tipo de mídia. Então, ter um cuidado com ela é fundamental. Quem sabe, quem conhece pessoas que fumam, por exemplo, com o passar do tempo, a voz fica. Tem inclusive até um meme esqueci o nome dela, Regina Roca, eu acho que a voz fica muito característica da pessoa que passou a vida inteira fumando, sabe? Então, assim, isso mostra como que as nossas cordas vocais elas vão se alterando também de acordo com a nossa idade, tem a questão da velhice, mas também de acordo com as interferências externas, né? Se a gente não tem o costume de tomar muita água, a gente vive com a garganta seca, e isso não é brincadeira, porque muitas pessoas tomam pouquíssima água. Aqui na minha família, inclusive, é um exemplo disso. Você tem um desgaste na tua voz, precisa fazer mais força para falar, fica pigarreando, e o pigarro não é uma coisa legal, não é uma coisa saudável, tá? Para voz, para quem isso é um mito de que você fazer vai melhorar a tua voz, muito pelo contrário, tu pode lesionar, inclusive. Alguém falou assim, legal que os podcasts tiraram aquele formato de locução com vozes meio robóticas de locutor de rádio. Sim, é justamente isso, né? Um perfil também da produção. Como eu falei, não existe mais essa questão da voz grave e tal, apesar de algumas produtoras ainda prezarem por isso, isso é um destaque. Mas isso também, a questão do grave, ele é treino, ele é prática. Inclusive, eu vou passar para vocês depois um perfil de alguns locutores que eu sigo no Instagram, que servem de inspiração e de referência para mim quando eu vou fazer locução, porque eles mostram o dia a dia deles fazendo locução. E aí tem uma mana que ela é incrível, ela consegue fazer voz de homem, voz de velho e voz de bebê, tudo no masculino. Mas quando ela faz locução feminina, a voz dela é outra, completamente diferente. E ela mostra justamente isso, que a nossa voz ela é um músculo, digamos assim. E você exercitando esse músculo, você tendo boas práticas, você consegue desenvolver uma boa locução, inclusive com outras identidades. Tem gente que consegue imitar, fazer aquele papel de imitar, né, outras pessoas. Isso aí é um domínio que tu vai conseguindo com o tempo. Muitos humoristas, inclusive, usam isso como chamariz, assim, para o seu perfil de humor. Você ser um imitador de pessoas. Então, a voz ela tem essa elasticidade, né? Essa plasticidade de você conseguir flexibilizar e fazer dela várias coisas. Eu ainda estou num nível muito inicial de locução, eu não consigo fazer uma locução muito que a gente chama de locução natural, né? Conversada, dialogada. Eu consigo fazer uma locução mais jornalística, mais quadrada mesmo. Mas isso é uma questão de treino, né? Como eu já tenho falado há algum tempo. Vamos lá, Mari, por favor. Inclusive, cadê minha água? Minha garganta já está seca. Alguém está com o microfone ligado? Quer falar? Não estou conseguindo ver. Chuporé entrou aqui. Cruporé. Nunca sei se eu estou pronunciando o teu nome corretamente. Sim, tá. Obrigado. Valeu. E aqui eu trouxe outras dicas. Isso aqui é mais cuidados, né? E boa prática quando a gente for fazer locução, tá? Isso aqui não são regras específicas, não são regras fechadas, mas são boas práticas que é interessante a gente manter antes, quando a gente for gravar um texto, a gente ter esses cuidados. Beber bastante água, que é o que eu já falei. Se hidratar é fundamental para deixar a voz com boas condições de gravar. Né? Se você tiver com a garganta seca, tu vai travar a tua voz, não vai conseguir ficar legal. Para quem fuma, né, tem esse hábito de fumar, não fumar antes de gravar, assim, tipo, minutos antes, horas antes. Eu trabalhei na rádio que a principal âncora do rádio jornal, ela era fumante, e aí ela fumava no intervalo, quando chegava no intervalo do jornal, ela saía para fumar. E ela conseguia voltar, a gente ficava impressionada, porque, assim,
é muito complicado você fumar e fazer locução depois, que a vontade de tossir, pigarrear é muito forte. Então, eu ficava impressionada mesmo dela conseguir. Mas essa é a dica, não fumar antes de gravar. Ingerir líquidos muito quentes, para quem gosta de tomar café, chá, essas coisas, quando está fazendo, quando está trabalhando. A gente não recomenda quando a gente vai fazer locução. Por quê? Porque interfere nessa questão das cordas vocais. Interfere na forma como a gente vai falar, né? E coisas muito geladas também. Quando você toma um sorvete, você sente que tua boca fica mais, né, lenta, mais assim, aquela sensação de congelamento. Então, para fazer uma locução é ruim. E aí, essa é uma das dicas mais importantes assim que eu dou, que é sempre fazer exercícios vocais e exercícios faciais. É uma dica importante, mas é uma das dicas mais engraçadas também, porque quem está acostumado a fazer locução está acostumado a fazer careta, né? A falar em voz alta, e para quem não está acostumado, é engraçado esse primeiro momento. Mas é super importante você, relaxar os músculos da face, né? Eu falo músculos, mas é essa região aqui, fazer um bom exercício de fazer esse movimento assim, circular ao redor da boca, na bochecha, para dar uma relaxada mesmo, uma sensação de relaxamento. Fazer exercícios com a língua, também esses perfis de locutores que eu vou passar para vocês, eles também dão muitas dicas de locução, e às vezes uma das melhores dicas é aquele famoso trava-língua. Você repetir um trava-língua várias vezes, até conseguir falar de verdade. Porque isso que é essa repetição que faz com que a gente se sinta esse relaxamento e consiga fazer uma boa locução, tá? E, por último, não menos importante, na verdade, um dos mais importantes é a respiração. Quando a gente vai gravar, a gente fica nervoso, a gente acaba esquecendo de respirar. É que nem quando a gente vai fazer exercício físico. Em algum momento, assim, quando está levantando peso, a pessoa esquece de respirar. Quando, na verdade, ela precisa daquele movimento de respiração para conseguir continuar aquele exercício. Então, a respiração controlada é a forma correta que a gente consegue fazer uma boa locução. Porque a gente não vai ler um texto e chegar lá no final perder o fôlego, por exemplo. É horrível quando a gente fica com essa sensação de perder o fôlego. E aí a gente não consegue manter o ritmo que a gente começou até o final do texto, né? Então, manter a respiração, tentar controlar antes e durante a leitura do texto, né? É uma forma da gente manter um padrão de uma boa locução. Mari. E aqui trazendo concomitantemente as dicas de gravação. É aquilo que eu falei. Checar o celular, o gravador está em bom funcionamento, não vai perder o material por falta de pilha, de bateria. Observar as condições acústicas do ambiente que vai ser feita a gravação. Depois de terminar a gravação, checar se o arquivo foi salvo corretamente, porque isso é uma outra questão. Uma coisa é a gente checar a gravação na hora que está correndo, outra coisa é a gente fechar esse arquivo, terminar de gravar e aí esquecer de nomear, perder entre outros arquivos, né? Renomear o arquivo é tão fundamental quanto gravar ele. Então, assim que terminar de gravar, renomeia o seu arquivo, dá um nome, eu sempre coloco assim, off1, Denise, locução, alguma coisa assim, sabe? Palavras-chave que eu vou conseguir identificar esse arquivo depois, né? E separar sempre em pastas do que é aquilo que você está do que você está fazendo. Deixar lá na pasta de downloads vai se perder com o tempo se você não tem o costume de limpar o seu dispositivo, né? Seja o celular ou o computador. Então, renomeiem os arquivos de vocês, salvem. Eu tenho 3 grupos no meu WhatsApp que só é eu mesma, eu comigo mesma, que é onde eu guardo, eu faço esboço, guardo arquivos, né, importantes para não perder e lembrar de outras coisas. Enfim, então eu sempre sei onde encontrar determinado material, isso que importa.
Pode passar, Mari. E, gente, assim, produção, quando a gente fala de locução e de gravação, é basicamente esses os principais cuidados e as principais dicas, tá? Uma boa gravação, ela começa com esses cuidados, com essas boas práticas. Então, se a gente tem isso, a gente consegue ter um material bom para editar. Depois que a gente grava, depois que a gente faz uma boa locução, né, a gente já tem um material bruto que vai servir para a gente fazer a nossa edição. E aqui eu trago essa próxima etapa, depois que a gente faz roteiro, pré-roteiro, roteiro, locução e grava tudo, a gente vai seguir para a edição. E para editar áudio é necessário um software de edição. Assim como na locução, o processo de edição se aperfeiçoa na prática. Você vai ter contato pela primeira vez com o software, sabe? Não é fácil mexer, por exemplo, num programa de computador que você nunca teve essa familiaridade. Mas também não é um bicho de sete cabeças. É tudo questão de prática, porque acaba sendo um padrão de todos os softwares. Qualquer programa de edição que você utilizar vai ter o mesmo padrão. Você vai saber identificar onde é cada botão, quais são os efeitos, tudo. A questão é só explorar mesmo, tá? Conforme se ganha experiência com o uso do software, mais simples, fácil e rápido se torna o processo de edição. Também é possível baixar aplicativos no próprio celular que servem para editar áudio. É o caso do N-Track Studio, um aplicativo de edição para Android, que é o que eu destaquei aqui para a oficina de vocês. E também existem sites que fazem a edição online, sem precisar de um software ou de um aplicativo. Eu listei alguns desses softwares e desses aplicativos que dá para usar e os sites também para deixar de referência para vocês, tá? Tá no próximo slide, Mari, pode passar, por favor. Eu, particularmente, prefiro fazer a minha edição pelo computador. Eu tenho esse recurso de usar o notebook, então eu prefiro fazer a minha edição por lá. Por quê? Porque a edição de áudio, assim como a edição de vídeo, para quem mexe com software de edição de vídeo, quem vê a tela sabe que são vários detalhes, né? Várias ferramentas, várias coisas que a gente pode utilizar para incrementar o nosso conteúdo. Só que numa tela pequena de celular, por exemplo, é mais complicado você fazer esse processo. Então, eu prefiro fazer pelo software de edição. Inclusive, tem softwares livres e gratuitos que dá para a gente utilizar. Né? Mas a gente também tem a opção do celular, que é a opção que a gente tem, é a opção que a gente começa, tá bom? Eu queria mostrar para vocês aqui o software que eu uso, mas aí não sei se eu vou conseguir, por questão da internet mesmo. Tá bem ruim aqui hoje. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar compartilhar aqui a tela com vocês. Gente, o software que eu vou mostrar é o Vega, tá? Eu destaquei aqui alguns para vocês, que é o Audacity, o Reaper, o Vega e os outros para Android. Mas eu vou compartilhar aqui. Cadê? O SoundForge, na verdade. Vocês estão conseguindo ver? Sim, podemos ver aqui. Dá para ver. Beleza. Isso aqui esse áudio que está aparecendo aqui é aquela chamadinha que eu fiz hoje de manhã para vocês, tá? Que eu vou utilizar como exemplo, só mesmo para ilustrar o que eu estou falando e trazer essa questão visual do software de edição, que
é interessante, porque a gente está falando de áudio, mas quando a gente vai editar, o visual ele é interessante, ele é importante, porque eu consigo identificar aqui só olhando pela forma do áudio, entende? Então, assim, esse é o layout do SoundForge e ele é o mesmo layout para praticamente todos os softwares de edição. Vai mudar pouquíssima coisa, né? Vai ter aqui em cima a barra de ferramentas, essa versão ela está em inglês, mas aqui a gente vai ter os nossos botões universais, né, que todo mundo já consegue identificar. Esse aqui é o botão de gravação, play, pausa, stop, para a gente voltar. A gente consegue gravar no próprio software, né? Então, eu utilizo o SoundForge para limpar o meu áudio. O que é limpar? Se eu mostrar aqui para vocês, eu tenho isso aqui de material gravado. Tudo isso aqui. 1 minuto e 3 segundos no total. Para mandar aqueles 30 segundos para vocês, certo? Então, aqui, se vocês notarem, eu deixei aquele perfil de ruído, tá vendo? No comecinho. Deixei pouco, mas deixei. Que é justamente para a gente identificar o ruído do ambiente, tá? E aqui começa a minha fala. Vocês conseguiram ouvir? Tá baixo, né? Mas eu identifiquei nessa primeira parte o que é esse áudio. Porque se eu, porventura, esquecer de renomear o meu arquivo, eu vou conseguir ouvir nesses 5 segundinhos iniciais do que se trata. Então, é importante vocês fazerem isso, identificar o áudio de vocês, tá? Então, gravando, off, última chamada, etc. Tá bom? Como tá baixo, e eu já percebi isso pela própria linha aqui do meu editor, tá vendo? Tá muito baixinho aqui. Isso é volume. Se vocês olharem aqui nessa coluna lateral aqui do meu lado direito, isso aqui é um medidor. É um medidor de quê? De volume. Por que um medidor de volume? Para não acontecer justamente aquilo que a gente falou, do áudio estourar ou daquilo que está acontecendo aqui, do áudio ficar muito baixo. Olha onde está batendo o meu medidor. Está baixo, né? Então, assim, o ideal é que ele fique aqui entre 9 e 3. Ou seja, a média de um bom áudio, de uma boa gravação, é esse 6. Se ele ficar entre o 3 para cima, o que vai acontecer? Ele vai estourar. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou selecionar esse trecho, vou vir aqui em processo e volume. Vou mexer no volume do meu áudio. Tá baixo. O que eu vou fazer? É muito intuitivo, tá, gente? O som ele é medido em decibéis, ó, dB. E aqui eu vou mexer para aumentar esse dB. O que eu falei? Que o padrão de áudio é 0 dB. Bem aqui, mais ou menos por aqui. 0 dB. Mas como eu sei que ele está baixo, 0 dB não vai ser suficiente, então eu vou aumentar mais. E aí eu vou testando esse volume. Aí eu venho aqui em preview, ó. Olha onde está. Sentiram a diferença? Então, assim, eu vou medindo no meu ouvido, naquilo que eu estou vendo e naquilo que eu estou ouvindo. Se eu achar que, se eu aumentar mais um pouco, vai ficar muito alto, eu venho aqui nessa barra de preview, que é para eu ver antes de modificar o meu áudio, né? Olha o que acontece se eu aumentar muito. Olhem para a barra lá na direita. Ouviram? Tipo, já apareceu uma outra cor que é o amarelo, aquela cor da atenção, do alerta, vai estourar, e o vermelho que já é indicando que o áudio está sendo estourado. Então, eu venho e dou mais uma baixada aqui. A gente decidiu, galera, fazer um tutorial para vocês de como mexer nesses softwares, tá? Eu estou em processo de fabricação desse tutorial para a gente poder
trabalhar, porque eu sei que em poucas horas que a gente tem aqui nesses encontros não vai ser suficiente para a gente trabalhar todas as ferramentas necessárias. O que eu estou mostrando aqui é a título de ilustração mesmo, né? Mas que a gente pretende dar para vocês um material muito mais detalhado que vocês vão conseguir visualizar e mexer de forma prática mesmo nesses softwares, tá? E nos aplicativos de celular também. Então, tem um chat aqui, que tudo. Sim, é uma maravilha quando a gente consegue ver resultado, sabe? Quando a gente vai mexendo e vê que está dando certo. Não é um bicho de 7 cabeças, como eu falei, tá? Ai, como é que tira essa barra daqui? Eu vou selecionar tudo aqui. Ó, selecionei tudo dando 2 cliques. E como eu já testei naquele trechinho o meu volume, agora eu vou aplicar definitivamente em tudo. Eu vi que no 10 dB é um volume bom. Mas só para ter certeza, eu venho no preview de novo. 10 dB é um pouco alto. Então, vou deixar em 7 dB. E aí eu dou OK, que aí ele já vai mexer em definitivo no meu áudio, tá? Mas se porventura eu quiser voltar, o atalho Ctrl+Z, ele serve. Vocês viram que aumentou, né, aqui o meu visual. Então, isso quer dizer que o volume foi alterado. Então, eu já tenho aqui um áudio mais audível, beleza? Então, assim, aqui no SoundForge, o que é que eu faço? Eu limpo o meu áudio. Tiro a parte de identificação, de perfil de ruído e vou limpando o meu áudio. Eu queria destacar um erro que eu sei que tem por aqui, mas eu não vou conseguir achar. Mas qual que é a principal tarefa aqui? É pegar esses trechos que não tem nada, ou que tem respiração, ou erros, e eliminar, dar o delete, né? Fazer esse trabalho mesmo de corte, de limpeza do meu áudio. Nesses espaços aqui, entre uma fala e outra, olha, geralmente esse comecinho aqui é uma respiração. E as respirações não são legais, né? A gente sempre tira. Mas se eu, porventura, não quiser mexer e deletar, eu posso simplesmente vir lá no meu volume novamente e baixar só esse trecho que eu selecionei. Que aí, ó, eu não vou tirar espaço do meu áudio, né? Vou deixar o espaço lá, mas eu vou tirar a respiração. Eu vou mexer aqui no volume, só desse trecho. E aí vai. Então, aqui eu gravo 2 vezes, né? Essa segunda gravação ficou melhor. Então, a primeira eu tiro. Pronto, já fiz o que eu queria. Já tirei os espaços, já tirei as respirações, já deixei o meu áudio limpo. Vou lá em arquivo, salvar, salvar como, né? E dar um nome para o meu podcast, para o meu áudio, né? Off última chamada, já está salvo bem aqui, então eu vou cancelar. Só mesmo para dar de exemplo para vocês. E aí, voltando aqui para o nosso slide, Mari. Eu queria destacar também o Reaper, que é outro software que me ajuda muito. É ele que eu utilizo para limpar, para organizar depois que eu limpo. O SoundForge eu uso para limpar, né? Como vocês viram, e o Reaper eu utilizo ele para montar tudo. Amo tutoriais visuais, legal. Vai ser bem isso, vai ser bem visual mesmo, indicando com setinha tudo, porque é isso, é bem intuitivo, né, você mexer num software desse. E aí eu destaco esses dois, SoundForge e Reaper, porque são os que eu utilizo. Mas para começar, o Audacity, por ele ser um software livre e gratuito, é fundamental para vocês, tá? Então, quem tiver o recurso do computador e puder baixar o Audacity,
Como ele é gratuito e tem na internet, a gente vai deixar o link também para vocês baixarem, tá? É uma ótima ferramenta para iniciar na edição de áudio. Então, colhem no Audacity que é só sucesso. E aí vocês, ao longo do tempo e dos tutoriais, vocês vão ver que tem inúmeras ferramentas. Assim como eu posso mexer no volume, eu posso criar efeito de eco, é assim que a gente produz as vinhetas, né? Eu posso criar reverberações, eu posso criar distorções intencionais, né, no meu áudio para criar efeito sonoro. Então, tudo isso eu tenho ferramentas para manipular e para fazer. Próximo slide, por favor. Aqui eu já destaco o que a gente tem em mãos, né? O que a gente pode utilizar já em mãos, que são os aplicativos para celular. É o N-Track Studio, que vai aparecer esse logo se vocês colocarem lá no Play Store, né, para baixar. N-Track Studio, o Audio Cutter e o BandLab. O BandLab ele é online, tá? Ele não necessariamente é um aplicativo, mas ele tem o aplicativo também. E todos eles são softwares de edição, são aplicativos que fazem alusão a esses softwares que a gente utiliza no computador. Então, eles prezam pelas funções mais básicas e essenciais, por exemplo, essa questão do corte. O Audio Cutter é isso que eu fiz no SoundForge. Ele serve para você cortar o áudio, limpar, tirar ruído e deixar pronto para montagem, que é a mesma coisa de mixagem no universo da produção musical, né? Quando a gente fala mixagem, é você unir tudo, misturar e fazer de lá a música, o seu efeito sonoro e etc. Então, o Audio Cutter, ele serve muito para você. Você gravou uma entrevista no gravador do celular e quer destacar um trecho, usa o Audio Cutter, porque você vai conseguir pegar aquele trecho específico, cortar e separar no seu arquivo bonitinho. Depois, para montar tudo, aí tu vais para o N-Track Studio ou para o BandLab, né? Porque são os dois softwares mais completos que a gente consegue editar e montar tudo no final. Mas é importante ter essas ferramentas, né, complementares que ajudam a gente no final das contas. O Audio Cutter ele serve muito para isso quando a gente faz entrevista. Eu gosto bastante. E tem outros, se vocês colocarem lá, vai aparecer vários. E a ideia é que vocês vão testando, né? Isso aqui são só alguns exemplos do que está se acostumado a usar. Mas tem outros e infinitos que vocês podem testar também. Pode passar, amiga. Assim como a gente tem o software que a gente instala no computador e o aplicativo que a gente baixa no celular, a gente também pode utilizar sites que têm a mesma função, assim, né? Então eu vou abrir aqui para vocês de novo, porque eu gosto da gente trazer esses exemplos visuais mesmo, tá, galera? Porque conforme a gente vai se familiarizando, a gente já sabe de qual salteado como macetear um software, enfim. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês novamente para mostrar aqui o Anchor e 1, 2, 3 apps. O 1, 2, 3 apps, ele é um site interessante, porque ele é tudo num site só. Por isso que ele é 1, 2, 3 apps. Ele é um aplicativo da web por 1, 2, 3 apps. Esse que é o slogan deles. Porque se vocês olharem aqui, ele tem várias ferramentas. Não sei se alguém utiliza, se alguém quiser falar se já utiliza, pode dizer. Ele tem as ferramentas de vídeo, ó, de edição de vídeo. Dá para te aparar, misturar, adicionar áudio no teu vídeo. Ele é tudo, ele é completo. Tem as ferramentas de áudio, que é isso que a gente fala, né? Quando a gente fala de site para áudio, a gente consegue cortar, mudar volume, velocidade, equalizar o som e consegue também gravar por aqui. Então, ele é praticamente um software completo, só que ele é um site, ele é online.
E aqui a gente também tem ferramenta de PDF para converter PDF, quem utiliza muito documento, mas nele eu gosto muito da função de conversão de áudio. Por quê? Não sei se vocês lembram do nosso primeiro encontro, que eu disse que quando a gente recebe um áudio pelo WhatsApp, ele vem num formato que não é lido pelos softwares de edição, que é OGG, se eu não me engano. E aí, o que acontece? Eu baixo esse áudio do WhatsApp, venho aqui no conversor de áudio, e jogo esse arquivo que veio do WhatsApp para cá, para essa aba. Ó. É só jogar. Se eu abrir qualquer arquivo aqui, eu jogar para cá, ele vai pegar, quer ver? Ó? Só arrastar e copiar, tá vendo? Aí ele vai carregar esse arquivo e aqui ele vai te dar o segundo passo, que é você escolher qual é o formato do teu áudio. E já está aqui em MP3, né? Na qualidade de 128 kbps, que isso aqui a gente nem mexe. Se eu quero MP3, eu escolho MP3. Se eu quiser Wave, eu escolho Wave. Né? Olha aqui a opção do OGG, que é a fonte do WhatsApp. Então, já está selecionado o MP3, eu só venho aqui embaixo em converter e fazer o download depois, vem aqui. Pronto, já tenho o meu áudio convertido em MP3, já posso jogar no meu software de edição e já posso mexer nele, né? Então, assim, utilizem o gravador do WhatsApp como esse recurso de conseguir entrevistas, de conseguir gravações que são remotas, enfim. Depois é só jogar no convertor, entendeu? E transformar para MP3. Essa é a opção que eu mais gosto do 123 Apps. Eu raramente uso as ferramentas de áudio daqui, porque eu gravo no celular, eu uso o software, então não tenho por que utilizar isso aqui. Mas para vocês é fundamental explorar essas abas aqui, ó, tá? Então usem os conversores e usem as ferramentas de áudio também. E aqui eu vou trazer o Anchor para vocês, mas mais lá na frente, porque o Anchor, ele é a nossa principal forma de distribuição de áudio, tá? É por ele que a gente vai lançar o nosso podcast no mundo. Então, eu vou dar uma seguradinha nele aqui e vou mostrar ele para vocês daqui a pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Deixa eu fechar o SoundForge. E ver se eu consigo abrir o Reaper para vocês. Porque aí eu consigo mostrar as duas principais ferramentas. E aí vocês visualizam por aqui, é a mesma coisa no aplicativo do celular. Vai aparecer as mesmas faixas, as mesmas ferramentas, só vai mudar mesmo o layout, né? Que é aquela coisa do padrão mesmo. Abriu. Bora ver se ele vai até o final. Olha, ele já vai abrir o projeto que eu fiz nele hoje de manhã, que foi o anúnciozinho, né? O Reaper é legal porque, gente, ele te dá uma amostra grátis. Tu podes baixar ele, né? Baixar o software e utilizar ele por um determinado tempo, que eu acho que é de 7 dias, uma semana, por aí. Mas ele não te proíbe, depois desse tempo, de utilizar. Tu pode utilizar ele eternamente, né? Só que ele tem a versão paga dele. Então, assim, por questões éticas, né? E se tiver recursos também, conforme vocês forem utilizando os softwares, vão utilizando as versões que aparecem, porque elas dão mais ferramentas também. Mas até hoje eu utilizo a versão paga. Então, ela me dá as ferramentas que eu preciso, tá? Então, se vocês quiserem baixar o Reaper também, super recomendo. Esse é o layout, tá? É isso que a gente vai encontrar quando a gente fala de software de edição. Pouca coisa vai mudar. Eu consigo mexer nas minhas pistas, né? Que é onde a gente coloca o nosso áudio. Esse áudio aqui é aquele lá do SoundForge. É o que eu já limpei, já editei, já separei, já mexi no volume, tá todinho aqui, ó. O meu áudio está aqui. E aqui a música de fundo que eu coloquei em outra pista para sonorizar essa minha fala.
Então, o que que eu fiz? Não fiz nada demais, só juntei música e áudio. Tem efeito? Não tem. Tem vinheta? Também não tem. Então, assim, para um recado de 30 segundos, a sua grava... Olha, saiu, não sei por quê. Para um áudio Desculpa, de só um 30 instante, segundos, foi sem querer que apertou aqui. Desculpa. eu pensei que era o software que não estava conseguindo carregar. Isso já é suficiente, sabe? Eu não preciso de muitos recursos. Lembrem sempre daquilo que eu falei. Quanto mais você mexe no áudio, mais chances de estragar ele. Então, para um recado simples, como foi o de hoje de manhã, e que a gente pode utilizar de diversas formas, para dar um boletim da nossa comunidade, para passar um recado urgente, isso aqui já é o fundamental, tá? Tá só esperando carregar aqui. Essas cores sou eu que coloco, porque eu gosto muito de brincar com o visual também. Dá para a gente mexer nessas opções aqui, ó. Assim como eu joguei o arquivo lá para o 123 Apps, eu também posso jogar o arquivo aqui, tá vendo? Só pegar, abrir a minha pasta, arrastar o arquivo para cá e pronto. Já criei uma pista com um novo som. Se eu quiser testar várias músicas para Se eu quiser testar várias músicas para esse off aqui que eu gravei, eu posso criar várias pistas aqui que nem eu fiz e jogar a música. Aí eu venho aqui nesse botãozinho que é mutar, né? E vai me dar outra música bem aqui, ó. Cadê? Aconteceu alguma coisa. Ah, eu apertei o solo. O solo é para te deixar. O S aqui significa solo. Então, é você deixar só essa faixa rodando e mutar as outras, né? Então, eu mutei essa aqui porque eu quero tocar a primeira e a terceira para ver como é que fica. Se casa música e off. Ó, meu medidor está dizendo que o áudio da minha música está estourado. Então, eu vou aqui, eu posso apertar o atalho V de volume. Isso vai servir para todos os softwares, tá? V de volume. E ele vai abrir essa outra abinha aqui, que vai me dar o meu envelope de volume. Eu só venho com o meu mouse, seleciono, né? Deixo meu dedo clicado aqui e arrasto para baixo para mexer naqueles decibéis, que nem lá no SoundForge, tá? Então, eu dou uma baixada aqui no meu volume, porque ficou estourado. E aí, ó, se aumentar muito, atrapalha o que eu estou falando. Se eu deixar muito baixo, deixo só a voz. Mas essa música eu não gostei, não casou. Então, eu só simplesmente vou deletar e deixar essa faixa aqui que eu já tinha selecionado. Tá? Então é assim, gente, é testando, é descobrindo, é jogando e indo, sabe, tentando mesmo trazer esses elementos e casar eles. Aqui nesse software eu só faço montar, eu só pego uma coisa, colo e jogo na outra. E aí a gente vai fazendo. Para adicionar aqui, ó, se eu quiser mexer nas tracks, adicionar uma nova track, eu posso, né? Para mexer na cor é só apertar no botão esquerdo do meu mouse, vir aqui, ó, em track color e mexer na cor. Isso são coisas que eu fui aprendendo intuitivamente, conforme eu fui mexendo, tá? E é isso que é o mais legal. Hoje eu consigo trabalhar nessas ferramentas com aquilo que eu fui aprendendo na prática, e é isso que eu quero passar para vocês. É essa experiência do explorar, né? Do sentir coisas novas. E quando a gente consegue entregar um produto, a gente sente que a nossa meta foi cumprida, nosso objetivo foi traçado, né? Então, é isso que eu quero destacar aqui para vocês. Vamos lá, dando continuidade, caminhando na nossa reta para o final, a gente vai fazer, né, aquele famoso intervalinho, mas deixa eu só ver qual é o próximo slide para a gente não quebrar assim, o nosso raciocínio, né? Pronto, a gente pode fazer o nosso intervalo agora, porque
quando voltar, a gente vai falar de distribuição e divulgação. E aí que vai entrar a ideia do Anchor, tá? E antes disso, a gente pode fazer uma sessãozinha também, se alguém quiser falar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Se ficou claro, não sei, gente, me digam. Tá muito obscuro assim o entendimento, porque é realmente, né, isso aqui daria umas 3, 4 horas só de edição para a gente trabalhar numa oficina um dia inteiro, assim. Mana, na verdade, eu tô aqui chocada com a facilidade que tu tá enfiando tudo isso de informação na minha cabeça. Tô aqui anotando tudo. Muito obrigada, porque é um conteúdo adensado, com muito detalhe. Quando tu falou dos tutoriais, eu roguei aos céus aqui, porque a gente vai precisar, né? Eu, principalmente, que não tenho experiência com nada disso. E tá sendo muito legal aprender sobre tudo isso daqui, aprendendo uma profissão nova mesmo. Total. Pensem nisso também, é justamente essa questão também, né? É uma forma da gente divulgar as nossas pautas, mas abrir as nossas portas para um lado que ele é do trabalho mesmo. Hoje eu consigo trabalhar com isso da forma como eu fui aprendendo mesmo na prática. Então, assim, é esse olhar mesmo, Amanda, da gente poder se apropriar, né, desses conteúdos, dessas formas de produzir e conseguir também elaborar projetos, se for o caso, captar recursos e etc. As portas aí estão sempre abertas para essa questão do áudio. Mais alguém quer destacar alguma coisa antes da gente ir para o intervalo? Não se preocupem que a gente vai fazer os tutoriais para vocês, vai ficar tudo mais fácil. Se não, a gente pode fazer o nosso intervalinho agora, amiga. 5 minutinhos, né? A gente volta 7h20 para a gente ir para a nossa reta final da oficina, que eu quero muito trabalhar com vocês a distribuição e divulgação. Isso, gente, 5 minutinhos, vão beber uma água, o banheiro, que aí a gente já volta. Ninguém sai, viu? Só para beber água. Quem não assinou a lista, esse momento também pode aproveitar para assinar a lista de frequência.
Fala, pessoal. O pessoal já voltou? Todo mundo aí? Acabou o Gente, intervalo. acabou o intervalo, chega de intervalo, a gente está chegando na reta final, já vai acabar. A gente vai dar aquela descansada na mente, porque realmente é muito conteúdo, né? São muitos detalhezinhos, mas conforme a gente vai mexendo, né? A gente vai se familiarizando. Bom, vou dando continuidade aqui, galera que já está chegando. Antes de eu ir para o slide, falar de distribuição mesmo, queria explorar com vocês mais um pouquinho, que eu acho que a gente passou tão rápido pela questão da edição, né? E é uma parte tão fundamental. Só queria mostrar mais algumas ferramentas, que por exemplo, a opção de visualizar a minha mesa de som, né? Que é esse mixer, né? Eu venho aqui nessa terceira opção de view e a primeira opção que aparece é o mixer, que é o nome dessa parte bem aqui que a gente dá, dessa mesa de mistura, né? Então, eu tenho a opção de mexer no meu volume, por exemplo, na própria faixa, mas eu tenho esse botão aqui, ó, esses botões aqui que eles são os botões de volume, né? Para a gente adequar o volume. Se vocês forem perceber, esse rosa aqui é o da música. A música ela tá o volume bem mais abaixo do que a minha voz, né? Porque senão não consigo ouvir a minha voz no off. E o meu volume está em mais 2 dB aqui, né? Tá me mostrando onde aqui está adequado. Aqui desse lado eu tenho o botão geral, que ele vai mexer nos dois ao mesmo tempo. A gente sempre tem que tomar cuidado com esse botão, porque ele pode. Se você mexe nele, você mexe em tudo. Então a gente geralmente deixa ele no formato padrão, olha lá, ó, no 0 dB. Então a gente geralmente não mexe nele, a gente mexe nos botões individuais aqui, ó, no volume das faixas individuais. Então, para a gente não comprometer o nosso volume, já que o volume da minha voz é um e o volume da música é outro, eu não vou comprometer nenhum dos dois mexendo nesse botão aqui do meu geral. Eu vou mexer neles individualmente, tá bom? Então, esse é mais um recurso que vocês podem utilizar.
vocês podem ver que a gente, mexendo aqui no mouse, no nosso rolinho do mouse, para frente e para trás, a gente pode dar zoom, né, no nosso áudio e ver as ondas de fato. Isso nos dá uma precisão muito grande na hora que for cortar. Ó. Eu sei exatamente o ponto que eu quero cortar, o ponto onde eu quero que a música comece, né? Eu posso arrastar aqui para tirar esse início, arrastar para cá. Se eu não quiser essa introdução aqui, eu tiro, começo direto na batida da música. Enfim, eu vou mexendo e vou explorando, né? Ó, vou trazer para cá o meu som. Eu geralmente não uso mixer só quando eu realmente preciso. E eu uso mais essas funções de dar zoom no áudio para ver o que tem, o que não tem, né? E mexendo neles mesmo. Eu tenho essa opção aqui, ó, de fade out, que é trazer para quem mexe com vídeo. O fade out é aquela ferramenta, por exemplo, você tem a imagem, ela vai escurecendo até sumir. Aqui é a mesma coisa. No som, eu posso trazer esse fade out para cá e aí a música vai diminuindo lentamente até ela acabar. Ela me dá esse recurso, né? Eu posso mexer aqui. Se eu fizer isso com a minha voz, fica mais audível, né? Porque a minha voz vai sumindo aos poucos. A sala do encontro, os horários para cada estado estão na legenda desse áudio. Eu espero vocês daqui a pouquinho. Quase não dá para ouvir o final. Então, isso aqui é um recurso muito que a gente utiliza para música, né? Então, se eu quiser aumentar aqui também, enfim, queria mesmo trazer mais um pouquinho desse universo dos softwares de edição, que é o que a gente realmente se atém, né? Se detém no trabalho de edição. Mas, voltando lá para o nosso slide, eu não vou fechar, vou deixar aberto aqui, caso a gente possa usar ele em outro momento. Vamos voltar e falar um pouquinho agora de distribuição. Depois que a gente editou o nosso áudio utilizando os softwares, utilizando os aplicativos, depois que a gente já fez tudo, está com o material finalizado, prontinho e acabado, a gente precisa jogar esse podcast no mundo. A gente precisa, né, levar ele para o conhecimento das pessoas. E como é que a gente faz isso? Se a gente tem um site, se o meu coletivo, a minha organização tem um site, eu preciso hospedar esse podcast nesse site. Aí eu preciso pagar uma hospedagem específica para áudio, para podcast. Mas eu também tenho a opção que facilita muito a nossa vida, que é o Anchor, né? Tá aqui a logozinha dele aqui, que é um site onde ele é um software de edição também, como eu ia mostrar para vocês, mas ele também hospeda os nossos podcasts. Então, quando a gente termina e quer lançar o nosso podcast, a gente vai no Anchor, tá? Ele que vai distribuir gratuitamente o meu podcast para as outras plataformas de streaming. Eu não preciso, por exemplo, ir lá no Spotify e subir o meu Spotify lá, o meu episódio lá, e depois ir lá no Google Podcasts e subir no meu episódio no Google Podcasts. Eu posso fazer isso tudo ao mesmo tempo, né? Utilizando o Anchor. Então, vamos lá. Vamos dividir a nossa tela para mostrar um pouquinho dessa ferramenta. E ele, gente, é um site super intuitivo, porque ele te dá os passos a passos para fazer a tua distribuição, a tua divulgação. É essa tela que eu quero mesmo compartilhar com vocês. Olha, olá, bem-vindo ao Anchor. Veja os próximos passos para poder submeter. Então, assim, você cria o teu episódio e depois só faz submeter aqui na plataforma. É muito simples. É muito didático, né? Tu vai apertar aqui nessa primeira aba e aqui ele vai te dar as opções de criar o teu podcast nele mesmo, no próprio site. Tu pode gravar, tu pode utilizar a biblioteca de áudios que ele tem. Inclusive, por ser um site que tem relação com o Spotify, eu acho que o Spotify comprou a Anchor, não sei dessa relação, mas tu podes também utilizar músicas do Spotify no teu episódio. Olha que legal,
que aí não tem a questão dos direitos autorais, né? Pedir autorização para o autor, tem a questão da monetização, enfim. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque geralmente a gente não pode utilizar certas músicas por conta dos direitos autorais. Então, a gente precisa buscar músicas que a gente possa utilizar e que não vá cair o nosso episódio, a gente não vai perder ele por conta de irregularidade na questão dos direitos autorais, né? Então, aqui ele me dá todas essas opções. Mas se eu já montei o meu episódio e só quero distribuir, eu vou lá, aqui nessa parte, nessa coluna aqui da direita, ó. Arraste aqui os arquivos do seu computador ou das ferramentas à esquerda. É bom que é tudo, só precisa arrastar o arquivo, entendeu? Não tem muita coisa para fazer. É bom que tu abre aqui a aba de arquivos e só faz jogar para o site. Não tem mistério. Acho que eu deixei. Tá uma bagunça aqui, né, gente? Eu dando mau exemplo. Tá tudo misturado. Música, imagem, tá uma loucura. Vou puxar aqui essa música. Não, esse elfo aqui. Vamos dizer que esse é o meu episódio completo do podcast que eu quero distribuir. Arrasto para essa aba. Espero carregar. Pronto, já foi, né? Tá aqui o nome do arquivo, tudinho, já coloquei para cá. E aqui, ó, ele vai me dar a prévia do meu episódio. Eu posso ouvir, ó. Gravando o texto do off Última Chamada para a Oficina de Podcast da Juventude. Fala, pessoal, aqui. a segunda Então, parte... assim, eu tenho essas opções de poder saber qual é o meu arquivo, qual é o meu áudio correto e como é que eu posso mandar. Aí eu venho aqui em salvar, né? Eu vou poder salvar o meu episódio, joguei lá, tá salvo, pronto. Eu só preciso seguir aqueles passos lá anteriores do painel, né? Dos episódios, ó, novo episódio. Se eu quiser jogar um novo episódio, é só eu apertar nesse link aqui. E aí eu vou criar um novo episódio, vou fazer o upload e vou jogar aqui nessa aba. Depois que eu fizer isso, eu vou salvar esse episódio. Aqui, ó, opções de episódio. E aí eu vou descrever ele, como é que ele vai aparecer para as pessoas quando elas forem abrir o Spotify, Google Podcasts, Deezer e etc. Eu vou colocar aqui o título do meu episódio, né? Depois eu vou fazer o quê? Uma breve descrição do que as pessoas vão encontrar nesse episódio. Então, assim, neste episódio e blá, 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 blá. Tá? Vocês vão descrever o que as pessoas vão encontrar aqui. Nós conversamos com fulano de tal para falar sobre tal assunto. Ah, legal, que interessante. E aqui, ó, você escolhe a data da publicação. Ah, eu quero postar agora, quero que saia agora para essas plataformas, ou eu posso agendar a data e o horário que eu quero que o meu episódio seja distribuído. Tudo isso eu posso fazer com esses recursos, tá? Posso adicionar enquete para as pessoas interagirem diretamente no meu episódio. Olha que legal. Isso é um recurso que o Spotify está oferecendo aqui para Anchor, né? Então a gente precisa explorar esses recursos, já que a ferramenta é gratuita, gente. Um site é gratuito, então vamos explorar. Caixa de perguntas são formas de interagir e de engajar com o teu público, né? E aí você tem a opção de personalizar esse episódio, que pode ser opcional para você. Quer colocar o número da temporada? Ah, geralmente as pessoas botam hashtag 1 para dizer qual que é a edição. Quer dizer, na verdade é aqui. É o número do episódio. Esse aqui é o meu primeiro episódio, hashtag 1, sabe? Então aí você consegue ir trazendo elementos, características para identificar o teu podcast. E aqui envie uma nova arte para o episódio. Isso que vocês aprenderam lá. Não, na verdade ainda vai ter, né? A formação em design. Vocês vão criar
uma capa para o episódio de vocês, né? Vocês vão criar uma artezinha onde vocês vão colocar aqui a logo, a chamada, o título do episódio e trazer isso visualmente para as pessoas com uma capa, uma identidade visual interessante. Aí, depois de colocar a capa aqui, a arte, pronto. Está identificado, já está lançado o teu podcast no mundo. Conforme as pessoas vão assinando o Spotify, conforme as pessoas vão assinando o teu episódio, o teu podcast nessas plataformas, assim que tu lançar um episódio novo, elas vão receber a notificação. Então, o teu conteúdo ele vai até as pessoas. As pessoas não precisam ir até o teu conteúdo, né? Olha que simples. A gente pensa que é complicado, mas de fato não é. O passo a passo está aqui. O próprio site mostra para a gente como fazer. Então, é super intuitivo. É só jogar o arquivo aqui e preencher as informações necessárias. Pronto. Lancei o meu podcast no mundo, sabe? E agora eu preciso divulgar esse podcast. Eu preciso fazer com que as pessoas descubram ele. Eu preciso fazer com que as pessoas saibam que conteúdo eu estou produzindo. E aí é que a gente vai para a junção, né, do áudio com as redes sociais, com a formação que a Tainá deu para vocês sobre redes sociais, porque a gente precisa divulgar, a gente precisa fazer com que o nosso nicho, o nosso público-alvo, saiba o que a gente está produzindo também. Então, isso a gente pode usar as redes sociais a nosso favor. Para finalizar, a gente está chegando quase às 7h40 de oficina. Se alguém quiser, a gente pode fazer uma rodada de dúvidas sobre distribuição, porque agora eu queria mostrar um passo a passo para vocês também de como criar aquele audiograma lá que eu fiz para o WhatsApp, mas ele é para você divulgar nas redes sociais. Então, você tem no formato de Instagram, publicação do feed, você tem em formato de stories, você tem em formato de capa, né? Então, o audiograma, o que é o audiograma? As redes sociais, elas são redes sociais próprias para vídeo, para foto, né? Elas não foram criadas com o intuito de você distribuir áudio. Mas aí, o que acontece? Você quer divulgar o teu podcast, o conteúdo principal ali é o áudio. Então, você vai criar uma capa, mas que essa capa ela vai ter movimento. É como se você fizesse um vídeo, só que é um vídeo estático, onde só vai estar movimentando aqui as ondinhas sonoras. Se quiser colocar mais emojis, se quiser colocar outros elementos também pode. Mas o ideal, o grande interessante aqui é que você cria um vídeo estático só para publicar o seu podcast. E é muito legal porque você cria recursos para fazer isso, né? Então as pessoas estão explorando, eu ainda não vi muitas pessoas utilizando audiogramas assim com facilidade, mas o legal é que dá para fazer audiograma também gratuitamente por sites na internet. Então, assim, tudo dá para fazer gratuitamente, galera. Tudo a gente consegue fazer gratuitamente. Eu vou mostrar aqui para vocês um site que eu utilizei para fazer. E ele te dá outros recursos, né? Esse aqui é o vídeo, o nome do site que eu utilizei. Eu vou jogar lá no chat como é que se escreve. Mas também vou trazer no tutorial também essa parte de audiograma, tá? Vídeo, é assim que se escreve. Ele é um site próprio para produzir esse tipo de arte estática para divulgar podcast. Olha que legal, as pessoas estão percebendo cada vez os nichos específicos e produzindo sites e aplicativos para esses nichos específicos. Então, preciso produzir uma arte para divulgar o meu podcast nas redes sociais. Eu venho aqui no vídeo, né? Aqui eu tenho a opção de mídia, onde eu vou fazer aquela famosa arraste e carregue o seu arquivo. Então, o que eu fiz? Eu arrastei esse quadro para cá, ele
uma arte que eu fiz no Canva, né, que a gente pegou, que é uma arte se vocês prestarem atenção, é a arte que a gente utiliza no slide de vocês, né, o padrão de design que a gente construiu para as apresentações. Eu só fiz pegar o fundo, né, coloquei as logos da Ana Amazônia e do Levante Popular da Amazônia também, e uma foto minha sem fundo que eu tirei no Remove BG. Peguei uma foto, porque sou eu que estou falando. Peguei uma foto, tirei o fundo, coloquei no meio e adicionei o quê? Um elemento aqui, que são as ondinhas. Olha só de elementos que a gente pode utilizar, estão vendo? A gente pode colocar formas, pode colocar emojis, e aqui eu coloquei as ondinhas. E aí tem várias formas da gente criar esse movimento aqui das ondas sonoras, né? Para dizer que a gente está falando alguma coisa. Esse aqui foi o que eu utilizei, mas eu posso trocar por outro, né? Posso utilizar outro estilo aqui, ó. Posso colocar dessa forma, e aí quando eu der o play no meu áudio... Fala, olha pessoal! A segunda parte da nossa oficina de podcast é hoje, e a gente está super ansioso para esse encontro, porque estamos na véspera nacional do podcast, celebrado dia 21 E aí eu de crio um outubro. vídeo E estático. nada mais legal do que a gente comemorar Eu crio um esses vídeo 18 estático para eu poder publicar nas redes sociais. Essa opção de legenda também é ele que me dá. Eu venho aqui em subtítulos e aí ele me gera uma legenda automática. Olha que legal. Conforme ele vai descrevendo o meu áudio, a legenda vai aparecendo aqui. E ela não é uma legenda exata, tá? Então, assim, às vezes a gente precisa corrigir alguns erros aqui. Então, tudo isso eu posso fazer aqui, ó, na edição. E aí, corrigindo todos os erros da legenda, pronto, posso também escolher a cor aqui da minha legenda, posso escolher o estilo da minha legenda, enfim. Eu posso explorar essas ferramentas aqui também. Depois que eu montei a arte, coloquei a arte aqui, coloquei o ícone das ondas sonoras e a legenda, eu já tenho o meu audiograma pronto para ser publicado horários para conversar nas principais redes sociais. com vocês daqui a pouquinho. Um beijo! Tá? Eu já tenho o meu audiograma pronto para ser publicado nas redes sociais. E aí, eu posso mudar aqui, olha, o tamanho, size, tamanho. Esse quadrado aqui, ele é ideal para feed do Instagram. Mas eu posso escolher YouTube, ó. Se eu quiser postar o meu podcast no YouTube, pronto. Eu já tenho o formato do vídeo do YouTube bem aqui, tá? Se eu quiser a capa, se eu quiser colocar como capa do Facebook ou de outra rede social, eu posso colocar também Twitter e Facebook, retrato do Twitter, retrato do Facebook, Instagram Stories, que é uma ótima forma da gente divulgar também. Pronto, é só eu mexer no formato, sabe? Então, todas as opções para divulgação estão aqui. O meu audiograma está pronto para eu poder divulgar o meu novo episódio do meu podcast nas principais redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. É esse o processo, gente. Todas essas etapas, elas estão interligadas, mas cada trabalho desse, como vocês puderam ver, é um trabalho individual e minucioso, mas não é complexo como parece, né? É só dar atenção, por isso que cada etapa é importante a gente saber como vai fazer. Primeiro eu faço o roteiro, depois eu gravo, depois eu edito, depois eu mexo no meu audiograma para poder divulgar. Pronto, é só seguir esse roteiro. Não tem segredo, sabe? E aí, depois de montar tudo isso, eu posso jogar nas minhas redes sociais e fazer o meu podcast ganhar vida, né? E aí é só esperar para receber os feedbacks, tentar criar esse conteúdo para o podcast.
que, como a Tainá mostrou nas redes sociais, né, a gente precisa ter uma constância na criação do conteúdo. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, mas que é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, trazer um pouquinho desse universo, né, que é tão interessante porque dá essas possibilidades para a gente, e conforme a gente vai gostando de mexer, a gente começa brincando, né, conforme a gente vai gostando, a gente vai explorando mesmo esse mundo do áudio, criando novos produtos, criando novas ferramentas. Não à toa que a gente conseguiu esse recorde histórico, né, do Flow Podcast com 1 milhão de transmissões ao vivo pelo YouTube ao mesmo tempo. Então, isso só mostra como é potente essa mídia e como a gente consegue fazer dela, se apropriar dela gratuitamente com todos esses recursos que a gente mostrou aqui e conseguir produzir um bom material, gente. A ideia é essa, que vocês consigam pelo menos produzir. E aí, conforme vocês vão praticando, vocês vão aprimorando esse material de vocês. E aí eu fico aberta agora para perguntas, dúvidas, críticas, contribuições. A gente tem esses 15 minutinhos finais aqui para fechar nossa oficina. Se vocês quiserem que eu mostre mais alguma coisa, também passou muito rápido. Como é que está sendo? Como é que foi, na verdade? Me contem. E, Denise, eu adorei. Tipo assim, era um negócio que eu tinha parado para pensar, meu Deus, como é que faz? E agora eu acho que estou no caminho para aprender a fazer. E eu achei muito legal. Muito legal, muito legal. Ansiosa pelos tutoriais visuais para a gente aprender mesmo, pegar na prática para fazer. Meu fone estava completamente desconectado aqui. Se alguém falou, eu não ouvi. Perdão. Eu falei, eu falei que eu achei muito legal e que eu gostei muito de ter mais ou menos uma base de como é, né? E que eu tô ansiosa para os tutoriais, para ver se eu consigo colocar na prática, que eu achei super bacana. De verdade. Nunca imaginei como é que, meu Deus, como é que faz um podcast? Legal, Maria Eduarda. Muito obrigada pelo teu feedback. Cruporé também disse que estava maravilhoso. E é isso, gente. Quando a gente descobre mesmo, a gente fica fascinado. A Ana disse que nem é de ouvir, mas que amou saber mais sobre o histórico e produzir também. Eu confesso para vocês que quando eu comecei a produzir, eu nem ouvia tanto assim, sabe? Mas é justamente isso que foi me levando, conforme eu fui produzindo, foi me levando a ouvir também mais podcast. E hoje é isso, assim, a gente ouve várias coisas ao mesmo tempo, vai descobrindo coisas novas, né? E vai se aprimorando cada vez mais. É isso, gente. Gostei muito de poder dar essa oficina para vocês. Mari e Anderson, querem fazer alguma colocação? Achei massa. Estão me ouvindo? Sim. Achei massa que a gente sempre dá uma dimensão. Eu pensava que era extremamente difícil, não que não seja difícil, né? Que não é um trabalho também super simples, né? A gente precisa de um pouco de prática, como a Denise colocou. Mas ele, por ter parece ter um pouco mais de facilidade para a gente trabalhar com os formatos, né? E ser mais acessível do que o vídeo, né? Em si. Então, achei muito interessante a gente ver como tem essas ferramentas, inclusive online, né? Além de ter também a questão dos software livre, né? O Audacity, que dá para a gente editar o áudio sem precisar dar uma craqueada num programa, né? Para um risco de ter um vírus ou alguma coisa, e ser acessível para te baixar em qualquer lugar. E eu sei que o Audacity você cabe num pendrive
com pouquíssimo espaço, né? Que ele é um programa muito pequenininho. Então, eu achei muito legal a gente conseguir ver um formato que ele é acessível e, como a Denise já colocou na aula passada, né? Ele tem uma dimensão e uma expressão, digamos assim, ele chega muito mais longe, principalmente na região onde a gente se encontra, né? Na Amazônia. Então, é muito legal a gente ficar sabendo desse processo do áudio, né? Anderson disse aqui também que gostou de conhecer os sites. Sim, os sites foram incríveis. Vou especificar essa questão, vou colocar lá no grupo, sim, incorporar. Não vou demorar muito, tá, gente, para mandar esse tutorial para vocês. Prometo. A ideia é que a gente consiga disponibilizar ainda essa semana. Hoje é quinta-feira, na semana que vem, para vocês, com todos esses links úteis, com todos os sites que a gente mostrou aqui, com todas as plataformas de streaming para vocês poderem explorar e acessar. Tudo isso a gente vai tentar compilar no material, tanto escrito quanto tentar fazer alguns videozinhos também, tá? Para a gente ter essas duas ferramentas para mostrar para vocês um pouquinho esses tutoriais e tudo mais. Então, basicamente é isso. Fico muito feliz de ter participado dessa oficina aqui. Salatiel disse que só tem a agradecer pela aula de hoje, que foi ótima. Os assuntos em prática, vai pôr esses assuntos em prática. Sim, gente, bota em prática, por favor, porque é isso. É isso. A gente já tem tudo que a gente precisa para produzir, então basta agora a gente produzir. Fiquem livres à vontade para produzir não só podcast, como boletins e uma infinidade de produtos em áudio, tá? Então, gratidão mesmo, muito obrigada por terem me recebido nesses 2 encontros. Mari e Anderson, obrigado também por terem me acompanhado na oficina de hoje. E é isso, a gente vai se falando lá pelo nosso grupão, tá bom? Bora só abrir a Sim, câmera um instantinho para bater a foto. Por favor, galera, Sempre esqueço do print. Quem puder. Ai, gente, tudo maravilhoso. Muito obrigada. Se puderem também lançar modelos dessas outras formas de produtos de áudio, né, para a gente estar fazendo, que talvez levem até menos tempo, sejam mais simples para quem está começando do que fazer um programa inteiro. Seria bem legal também ter lá no grupo. E acho que outra coisa que a gente podia fazer é listar, né? Ao longo das aulas a gente vai passando aqui várias referências, talvez a gente pudesse unir isso num documento, né, para ficar acessível a todos durante e até após o curso, para ficar revisitando. Perfeito, Amanda. Eu acho Anotado que aqui. não preciso nem... A Denise vai falar isso, mas eu acho que não precisa nem de falar que ela está disponível para vocês, gente. Quando vocês quiserem tirar uma dúvida fora da nossa aula, quiser mandar uma mensagem para ela, eu tenho certeza que ela vai ficar feliz em responder vocês. Vamos de fotinho. Vamos de Super, fotinha. estou à Vai disposição. tirar o brilho de pupunha da minha testa. Foi. A lista de presença está lá no grupo também, gente, que eu ainda não assinei. Vou já procurar aqui no chat. A gente mandou aqui no chat, mas eu posso te mandar depois, Amanda, também, no PV. Achei ela aqui. Ah, então beleza. Conseguiu assinar, Salatiel? Da outra vez que teve dificuldade? Ah, então perfeito. Perfeito. Vai aparecer. Ah, ótimo, então. Grupo Ré também conseguiu assinar? Consegui também, acho que deu certo. Conseguiu, todo mundo? Não consegui, não. Então eu vou te mandar no privado pelo WhatsApp, beleza? Que aí você assina depois, preenche direitinho. Beleza. Tá bom? Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, galera. Tchau, gente. Obrigadão. Tchau. Obrigado.